Nessa aulinha eu vou ensinar para você como fazer o ponto baixo cruzado. A única diferença dele para o ponto tradicional, claro, além do efeito, é que a gente pega o fio de uma forma diferente para fazer o ponto. Então, nós vamos fazer ele aqui numa amostrinha tubular. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Vamos fechar ele aqui, ó. Vamos fazer 20 pontos, 17, 18, 19, 20, é para ficar maior. Aqui a gente fecha no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. A gente vai fazer em tubular para você ver o efeito dele com o direito todo para um lado só. Que se a gente fizer a amostra reta, ele vai ficar direito de um lado e de outro. E como esse ponto ele é utilizado mais para cestos com fio de malha, bolsas, peças circulares ou tubulares, aí você vai suplar, por exemplo, que fica todo ponto de um lado só, você vai ver como fica realmente o efeito do ponto. Para começar, a gente sobe 2 correntes para o primeiro ponto. Vamos introduzir a agulha aqui no próximo ponto. E nós vamos trabalhar, ó, quando introduzimos a agulha, puxando o fio, não da forma tradicional como a gente está acostumado, assim, puxando com a agulha por baixo do fio, mas sim por cima. É isso que vai fazer a diferença. A gente coloca a agulha por cima do fio, puxa o fio aqui por dentro do ponto. E quando for fechar o fio, da mesma forma, puxa por cima do fio. Vamos no próximo ponto. Em vez de puxar com o fio, com a agulha por baixo do fio, a gente puxa por cima. E fecha por cima também. Ó. Introduzo a agulha, vou com a agulha por cima do fio e puxo. Vou com a agulha por cima do fio e puxo. Novamente, ó. Sempre por cima do fio. Introduzo a agulha, não puxo dessa forma, com a agulha por baixo do fio, que vai ficar o ponto comum. Puxo por cima e puxo por cima, para fechar. Sempre por cima. Ó. Sempre com a agulha por cima do fio, com a agulha por cima do fio. E puxo. Introduzo a agulha no próximo ponto, agulha por cima do fio, agulha por cima do fio. Deixa eu puxar aqui. Ó. Você vai trabalhar dessa forma para todos os pontos. Como é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente está acostumado com o crochê, com o ponto baixo do crochê tradicional, pego por baixo. E aí, se você não prestar atenção no trabalho, ele pode ser que faça um ponto da forma tradicional e aí fica o ponto diferente no meio do trabalho. Sempre prestando atenção, ó, por cima, por cima. Por cima, por cima. Sempre com a agulha por cima do fio. Por cima, por cima. Por cima, por cima. Por cima, por cima. Vamos terminar essa carreira e subir a próxima para você continuar a sua amostrinha. Ó, próximo ponto. E agora, a gente fecha a carreira, sempre na segunda corrente ali do primeiro ponto. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E agora, a gente sobe 2 correntes para fazer a próxima carreira. Introduzo a agulha, coloco a agulha por cima do fio e puxo, por cima do fio e puxo. Ó. Sempre desse jeito para todas as carreiras. E ele vai ficando o ponto baixo cruzado.
Então, agora você vai praticar por algumas carreiras para ver bem o efeito do ponto. Depois que você trabalha algumas carreiras a mais na sua amostra, você vê o real efeito do ponto. Então, ele fica com um efeito diferente do ponto baixo tradicional, como se fossem uns Vzinhos ali, ou um X cruzadinho. E vai ficar bem lindo para bolsas, para sacolas, para cestos organizadores, retangular, oval, quadrado, enfim. Um ponto bem lindo para você diferenciar nos seus trabalhos. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto baixo cruzado no crochê.